Então, gente, pra quem não conhece, essa é a Rita Von Hunt, né? Uma personagem do Guilherme, que eu já gostei muito, assim, de ver o trabalho dele com essa personagem. Faz um trabalho de informação sobre política e até psicanálise e várias coisas bem, que eu acho bem interessante. Esse vídeo do Guilherme, né, da Rita, é sobre o problema do alimento ultraprocessado, principalmente na alimentação, né, e os impactos políticos e sociais que isso causa. O que é uma pauta super válida, importante mesmo. Só que no meio disso ele começa a falar de veganismo de uma maneira completamente deturpada e irresponsável. Então eu queria comentar esse vídeo, porque aí eu acho também que fica mais fácil da gente entender os problemas. Eu diria que o principal problema do veganismo hoje, da causa animal, é a desinformação. As pessoas nem entendem veganismo como uma causa de justiça, uma instância anti-opressão. Então, o tempo inteiro, na melhor das hipóteses, é divulgado como uma dieta pelo benefício humano e ecológico. E é um absurdo. Em questão de lógica, de justiça e opressão, é um absurdo a gente pegar uma causa que foi criada para um grupo de vítimas específico e falar que em vez de uma instância ética, é uma prática a favor dos opressores e mais privilegiados que a causa se refere. Mas enfim, mais uma vez e mais uma prova também de que como que o veganismo é banalizado e desrespeitado, é que mesmo intelectuais de grande renome, né, e alcance não têm nem disposição para estudar um pouquinho a história do movimento, senão eu duvido que fariam esse tipo de declaração, assim, a não ser que não respeitem a autoria de causa de justiça mesmo, não respeitem o tal do lugar de fala, né, o local onde é direcionado para vítimas específicas e queiram transformar o veganismo no All Lives Matter, né? É uma coisa que já acontece há muito tempo, infelizmente. Então, vamos lá. Não é para diminuir o Guilherme que eu tô fazendo isso, é para fazer uma crítica que é fundamental que a gente faça a qualquer um que tenha uma plataforma de mais de 1 milhão de pessoas, né? O Guilherme influencia muita gente, ele educa ou deseduca muita gente. Então a gente precisa sim de crítica, principalmente quando a gente fala de justiça, né, causa social, política, enfim. Do contrário, é censura. Então vamos lá. Mas vamos lá, o caso que eu estou chamando, que você também chama, é sobre plant-based. Os ocidentais, a civilização ocidental, está enfrentando um colapso civilizacional e isso diz respeito também à sua dieta, aos seus hábitos alimentares. A gente está mais ou menos em acordo com a comunidade científica que o consumo de produtos de origem animal, ele não vai poder continuar em escala industrial se a gente quiser que o planeta continue. Vocês percebam, está falando de consumo de produtos animais em escala industrial. É quase como se estivesse falando assim, não, animais são produtos. O problema é na escala industrial. Por mais que não tenha intenção de falar isso, é o que está sendo dito. Porque senão ia falar simplesmente, tratar animais como produtos é um absurdo. Mas não, uma escala industrial, percebam. Além do sofrimento animal envolvido na indústria, e aí sei lá quantos documentários eu posso deixar escrito aqui na descrição, o Cowspiracy é muito bom também, você tem... Observem a rapidez que ela fala sobre animais e para dar uma dica de documentário sobre o que acontece na indústria. E só na indústria. Falando só de prática, de sofrimento, observem bem. Esse vocabulário que não tem a ver com veganismo, é bem-estarismo e é muito usado até por veganos. Gente, isso não é veganismo, tá? Ela não falou nada de veganismo ainda, ela falou plant-based no início, legal. Aí ficou falando só de produtos animais, como se animais pudessem ser produtos. O problema é a escala, o problema é a frequência de consumo, né? E aí ela vai e fala assim, sofrimento animal. E Cowspiracy é muito bom. E Cowspiracy ainda é sobre, principalmente, ecologia, né? É incrível. E ela disse que ia deixar na descrição outros documentários, não deixou não. Eu posso deixar escrito aqui na descrição, o Cowspiracy é muito bom também. Você tem a destruição de biomas que viram pasto no Brasil, o setor mais responsável pela degradação e destruição da Amazônia, da floresta amazônica, é o agronegócio. Nós estamos destruindo o pulmão do planeta para fazer pasto para vaca e plantar soja para alimentar porco. Para alimentar vaca e porco na China. Vaca na Amazônia e porco na China. O que eles estão fazendo lá? Gente, é insensível esse tipo de fala, sabe? O problema não é que tá acabando com o pulmão do planeta, que a gente não já sabe, inclusive, que não é a Amazônia, é o oceano, né? Enfim. Mas percebam, cara, assim, a gente tá se matando, acabando com a natureza por causa de vaca e porco. Além disso, a gente tem as doenças dos ultraprocessados, falei disso, né, sobre os diets e likes, mas esses plant-based
que são ultraprocessados. Ah, e um quibinho dando vendido pela Sadia. Saúde. Tá falando de dieta o tempo todo, tá? O que eu faço com vocês? Como você acha que a maior empresa abatedora de animais do país vai ter um produto vegano? Como? Meu anjo! O que você... E agora vamos lá, o mais importante. Produtos não são veganos. Pessoas são veganas. Veganismo é um princípio ético. Um produto não existe um produto antirracista ou um produto contra o abuso infantil, gente. Ser contra uma injustiça é uma posição ética, é uma posição moral, né? E aí isso não é do produto, é da pessoa. Aí fala, mas não tem como você ser a favor dos animais consumindo um produto da Sadia. Isso é um debate que a gente pode até ter, mas veganismo não é sobre isso. Veganismo é sobre não ver animais como recursos. Portanto, se eu não pego algo que tem a parte do corpo de um animal ou uso o corpo de um animal, a vida de um animal a meu serviço, se eu não faço isso, eu sou vegana. Agora, se eu financio indiretamente alguém que explora animais e vocês acham que dá para evitar isso simplesmente não financiando a Sadia ou a JBS, eu não sei, cara, isso sim é uma ingenuidade tremenda, né? Qualquer supermercado, qualquer lanchonete, qualquer restaurante, shopping, qualquer lugar que a gente vai para comer que não seja vegano e os donos sejam veganos também, a gente já está financiando exploração animal indiretamente, né? Então, assim, eu juro que eu entendo, gente. Eu não acho legal dar dinheiro para Sadia. Só que falar que a pessoa não é vegana porque ela tá comendo um quibe à base de soja da Sadia ou qualquer coisa que não tem o corpo de animal envolvido é injusto, né? Ninguém tá aí fiscalizando quem tá financiando a Garoto, né, ou a Nestlé, para falar que não respeita a criança porque tá pagando por escravidão infantil muitas vezes, né? E a gente tá pagando por gasolina, tá pagando por genocídio árabe e por aí vai. Indiretamente, infelizmente, a gente participa de muita merda mesmo, isso faz parte do capitalismo, toda a bagunça. Só que veganismo não é sobre isso. Da mesma maneira que antirracismo não é sobre isso. Mas a gente tem que falar disso quando a gente fala de injustiça. Aí a gente vai evitar de falar de coisa tão básica quanto respeitar uma pessoa de outra etnia ou respeitar um animal de outra espécie, porque o capitalismo tem que acabar antes, mesmo que essas coisas já aconteciam antes do capitalismo, gente. Enfim, mostra é como essa alternativa plant-based, né, o quibe vegetal da Perdigão, um produto vegetal da Sadia, é só essas empresas tentando conquistar uma nova fatia de mercado. Porque não é como se elas fossem lançar um produto à base de planta e reduzir o abate animal. Não! O abate animal continua crescendo e elas lançam um produto à base de planta. Confusão e confusão. Veganismo não é sobre redução de sofrimento e morte, crueldade animal. Veganismo é sobre não ver animais como mercadoria, tá? Mas você está financiando uma empresa que trata animal como mercadoria. Sim, a gente financia o tempo inteiro. É diferente de eu tratar diretamente um animal como mercadoria. Montar nele, usar a pele dele como uma vestimenta, usar a carne dele, as secreções dele como comida. Esse que é o problema. Máscara. Ai, olha, eco-friendly, nós somos amigos do meio ambiente. A dieta à base de plantas, que é a superfície do discurso da crise que estamos vivendo, dietética, no Ocidente e no Oriente, ela mascara o que de fato está... Dieta. Falou ali, me falou de vegano também, né? Produto vegano. Então vocês percebam o problema. Como que uma pessoa tão versada, igual o Guilherme, né? Igual a Rita, usa uma palavra de uma causa de justiça que não se está falando sobre ela ali para falar de um produto e reproduzindo a maior desinformação que existe sobre veganismo, que é uma dieta. Não é só quem é despolitizado, alienado e consome coisa da Sadia e não tem a menor... não para pra pensar nem um segundo sobre isso, que trata o veganismo como dieta. Pessoas que tratam o veganismo como uma pauta política a favor do meio ambiente e do ser humano também fazem isso. Porque o que eles se referem é uma alimentação à base de planta, como a Rita está falando o tempo inteiro. E como a grande maioria dos veganos populares ou interseccionais, os que falam que o veganismo é um ato político, fazem, eles falam de alimentação o tempo inteiro. Então não importa se é uma dieta politizada ou não, veganismo não é dieta, entendam isso. São de ultraprocessados não fazem crescer e ultraprocessado igual à morte, sempre. Os impactos que esses produtos vão ter na saúde pública, eles são sempre mais acessíveis
do que produtos in natura, eles não precisam serem preparados, você não precisa cozinhar, é tão simples, é tão prático, é tão rápido. E aí a base da pirâmide consome eles mais e o serviço de saúde pública se dana porque não vai dar conta de atender a saúde de toda essa população. Por fim, ela lança um produto novo, plant-based, e não altera nada do que era feito. Né? Então, por exemplo, o consumo de plástico continua nas alturas. O descarte de embalagens, a morte de animais, o sofrimento, e aí a gente chega no nosso caso 4. Gente, tarará, tiriri, logo depois de falar de abate de sofrimento animal, tiriri, observem que nesse trecho ela falou 2 vezes de animais para falar do sofrimento, do abate deles, rapidamente assim, no final e aí, como se não bastasse, desinformou, né? Tratou o veganismo como uma causa ecológica ali, um produto não pode ser vegano, sendo que o produto não é vegano, não existe isso, né? E é curioso porque antes desse trecho ela fala de diabetes e para falar de açúcar em ultraprocessado e assim, leite, né? Secreção mamária de outras espécies é o que tem feito a diabetes disparar. A gente tem cada vez mais evidência muito sólida disso. Além de câncer de próstata, de mama, aí você tem o cadáver animal que é responsável pela causa número 1 de morte humana e sobrecarga do sistema de saúde pública, que é pressão alta, infarto, fora várias doenças circulatórias, se não todas são linkadas ao consumo de cadáveres e secreções. Gente, sabe? E aí ela não fala nada disso, ela prefere gastar o tempo e a plataforma dela falando de ultraprocessado vegetariano, que não é vegano. Não é mesmo, nenhum produto é vegano. Então é isso, assim. Gente, vamos estudar antes de falar de causa de justiça. Por favor, vamos tomar cuidado com as palavras que a gente usa. Veganismo não é sobre sofrimento e morte animal. Essa preocupação com sofrimento e morte animal não traz resultado e é sobre bem-estarismo. Já existe desde a Grécia Antiga. Veganismo é um marco histórico de menos de 80 anos, que fala que o problema não é maltratar, ser cruel ou matar um animal. É sobre comodificá-lo. É sobre a imoralidade da humanidade, da única espécie racional do planeta, usar as que não são, usar as vulneráveis, as que não têm agência moral e intelectual, como recursos. É sobre isso. É sobre animais são indivíduos, não são mercadoria. Simples assim. Agora, se o Guilherme, a Rita, enfim, acha que pode falar da palavra como quer e ainda focar em efeitos de larga escala e ecológicos quando está falando do maior crime que a humanidade já cometeu contra outros seres sencientes como nós, aí é foda, cara. Aí, pra mim, prova muito como que o intelectualismo ele faz com que a pessoa não veja, assim, o que está muito óbvio, sabe? O que está muito claro, porque Guilherme, assim como Djamila Ribeiro e outros intelectuais aí, tem doutorado, tem uma vida, uma bagagem cultural imensa, mas não foram capazes de estudar a história básica do veganismo antes de falar dele. Não foram capazes de olharem para os animais como vítimas, porque se tivessem olhado, não estariam falando esse tipo de coisa. Seria como se ainda a escravidão negra estivesse ativa e ele estivesse querendo falar do desmatamento para fazer navio negreiro, né? Então, assim, vamos pensar fora da caixinha, vamos pensar pela gente, vamos olhar a verdade, vamos olhar para os animais e para a única causa que eles têm com respeito. E se for falar dessa causa, estude, sabe? Ouça quem estuda, não ouça quem gosta de instrumentalizar o veganismo para encaixar na narrativa que quer.